Você que é um Jonas, você que é um fugitivo do altar. Olha só o que aconteceu com o Michael. Conta aí a sua experiência, por que você fugia do altar, o que acontecia, quais eram os pensamentos. Bispo, eu fugi do altar durante um ano. Eu achava que o altar não era para mim. Eu tinha uma vida financeira estruturada, tinha o meu próprio negócio, então eu pensava que já tinha uma vida completa, que não precisava fazer a obra, mesmo tendo amor pelas almas, mesmo ganhando almas no trabalho, mas eu achava que não precisava fazer a obra de Deus. Todo mundo chegava para mim e falava, vai para o altar, você vai arrebentar, vai dar certo. Todo mundo me queria no altar, menos eu. Então eu fugi do altar durante um ano. Como é que era quando você ouvia as mensagens do chamado para o altar, quando alguém falava, como é que era? Como é que você fugia? O que você sentia? O que você pensava? Bispo, alguém falar de altar, para mim, aquilo ali me incomodava. O pastor falar de altar na reunião, de fazer a obra, alguém falar para mim, eu lembro de uma situação de um obreiro que tomava conta do grupo jovem na época, que ele chegou para mim e falou sobre o altar. Deus quer você no altar. Eu lembro que eu fiquei até algumas semanas sem falar com o obreiro. O obreiro passava por mim na igreja, eu procurava outro lugar, porque eu sabia que se o obreiro chegasse para mim, ele ia falar de altar. E aquilo ali me incomodava constantemente, todos os dias me incomodava. Quer dizer, é uma verdade que a pessoa não quer ouvir. Sim, senhor. Se ouvir, ela vai ter que se render. Então é mais fácil assim, pegar logo uma desculpa, uma justificativa, porque daí você foge da verdade. Né? Sim, senhor. As justificativas te faziam fugir da verdade, do chamado do altar. A pessoa poderia falar qualquer outro assunto comigo. Eu sentava, ouvia, menos o altar. Eu tentava dar justificativa. Por exemplo, eu não queria o altar, porque na minha cabeça, por ter uma vida próspera, eu já estava bem. Então não precisava aquilo ali, mas precisava, porque sempre ficava um espaço vazio que só o altar conseguia preencher. Eu lembro que em dezembro, após uma fogueira santa, o pastor estava pregando uma quarta-feira, e ele perguntou, falou pra gente, pergunta para Deus o que é que Deus quer de você. E ali na hora da oração eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é que está faltando eu fazer? No momento que acabou a oração, que eu abri os olhos, que eu vi o pastor pregando, foi de imediato. Deus falou naquela hora, é o altar. Só que eu ainda fiquei meio receoso. Ainda passei alguns dias esperando a confirmação. Só que aquilo ali, a passar dos dias, foi aumentando. Eu que tinha um sonho de fazer direito, de ser advogado, aquele sonho passou despercebido, deixou de existir. Até que eu só olhava o altar. Ali eu entendi que eu precisava me render. Quando eu aceitei o altar na minha vida, foi aí que tudo mudou. Aí eu encontrei a paz de verdade. Aí você está fazendo obra há quanto tempo? 8 anos. 8 anos, Sim, senhor. casado. E hoje tem vida, tem paz, né? Sim, senhor. No início também um pequeno deserto que a sua mãe ainda na época não entendia. E ela não queria deixar você entrar. Sim, senhor. Ela tinha receio, ela não entendia sobre a questão do altar. Ela tinha o receio de eu ir para o altar e ela acabar me perdendo, a gente não ter mais contato. Ela tinha aquele cuidado, aquele receio, e ela não permitia que eu fosse para o altar. Eu era menor de idade, então ela não aceitou que eu fosse para o altar. Hoje entende, hoje ela é feliz com você no altar. Sim, senhor. Mas foi uma tentativa do diabo usando o coração, o sentimento, que é uma coisa normal, principalmente de mãe. Mas sempre vai haver alguma coisa. Tem que haver decisão. E Deus vê se há realmente decisão. Então você que tem fugido do altar, tem justificativas, se renda, se entrega. Só assim você vai, de fato, ter paz. E não tenha medo.